Se você acessou o nosso canal é porque você quer um conteúdo de qualidade. Então chega mais e fica à vontade, está no ar Resistência Podcast. Resistência Podcast. Sempre com entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Resistência Podcast. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Resistência Podcast. Oferecimento Statmove, planilhas online para ciclismo, corrida, triatlon e treinamento de força para endurance. Salve, salve amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da série de episódios do Ironman Brasil 2023 e com o suprassumo do episódio em dose dupla, né? Eu nem vou perder tanto tempo em apresentar os convidados, devido à importância e o tamanho dos convidados. Um aqui já é reincidente, amigo, um grande colega e uma grande referência, e a honra de receber aqui nada mais, nada menos, Eduardo Braz e Luciano Taccone, o técnico e o campeão do Ironman Brasil 2023. Então, muito bem-vindo, lisonjeado por vocês aceitarem o convite. Acho que o Luciano está pondo os pés em terras argentinas por esses dias, o Braz também na correria que deve estar. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos e deem as boas-vindas para os nossos ouvintes e agora telespectadores, pois também estamos no YouTube, né? Fala, Braz, meu irmão. Bem-vindo, obrigado de novo, viu? Obrigado, Sandrão. Agradeço aí pelo convite mais uma vez. Você sabe que a gente tem essa admiração, admiro o seu trabalho e sempre que puder aí e tiver alguma coisa para contribuir com o podcast, eu estou junto, cara. Valeu mesmo. Valeu, Luciano. Meus parabéns oficial e no ar agora. Meus parabéns. O Braz sabe que eu cantei a bola antes, 8h45 da manhã. Eu falei, vai dar vocês. Mandei no WhatsApp dele, está lá registrado. Acompanho o seu trabalho. E um aluno me falou, olha a surpresa aí. Eu falei, de surpresa não tem nada para mim. É que você... Aí, então, meus parabéns, Luciano. Seja muito bem-vindo ao podcast também. É uma honra receber um campeão aqui. Gracias, Sandro. Gracias, obrigado por el convite. Y sí, hay mucha gente que quizás en Brasil ainda no me conocía tanto, o quizás cómo podía llegar a responder en la distancia Ironman. Entonces, quizás para muchos fue una sorpresa. Legal, a gente vai falar nisso no decorrer do programa, mas muito legal. Brazão, vamos lá dar um start, né? Então, assim, ainda em cima desse contexto de não surpresa ou não, já para vocês, né? Já foi para o ar hoje, o episódio número 100 foi com Ezequiel Morales, né? Que venceu antes de você, depois de uma hegemonia argentina, foi o último, né, Luciano? E ele falou que te via garotinho, que você foi criado triatleta nas provas que era, né? Então, assim, tanto na opinião dele quanto a minha, bateu quando a gente estava falando do Reinaldo, você, do Todd, e do Igor, né? Como os 4 favoritos nossos. Braz, nada de surpresa para você pelo que o Taccone vinha apresentando, né? Você estava confiante e o trabalho foi pensando em encabeçar, não foi? Não, com certeza. A gente acabou definindo fazer essa prova o ano passado, depois de Kona, na verdade, né? Eu o convenci, falei, frisei a importância que seria tanto para conquistar a vaga quanto para retorno, né, de imagem, de mídia aqui na América do Sul. É a principal prova da América do Sul, o Ironman Brasil. E aí a gente fez a preparação focando nessa prova. O Luciano, apesar de ser um atleta de poucas provas de longa distância, ele já está no circuito mundial, principalmente no circuito olímpico, há muito tempo, né? E comigo ele já está desde final de 2018, né? Cara, da quantidade de treinos que ele é capaz de suportar, com certeza eu não tenho surpresas quanto ao resultado, um bom resultado em provas de full distance, embora, obviamente, a gente tenha os outros adversários, e com certeza foi uma prova dura. O Reinaldo entregou
bem sofrida essa vitória, com certeza fez frente até o final. Mas, enfim, eu não vejo surpresa, vejo que um resultado top 3 era muito a realidade do Luciano, da preparação que ele tem desenvolvido. Luciano, e essa ideia minha e do Brás, como estava a sua sensação desde o início da hora da largada? Você estava confiante, você também estava, ao mesmo tempo, confiante e tranquilo. Acho que é uma dupla importante, né, Brasil? Luciano, você está confiante, mas ter serenidade e tranquilidade para colocar em prática o que vocês treinaram. Mesmo com o clima estando como estava, você estava confiante e tranquilo, Luciano? Sí, la verdad que sí. Tenía muy claro lo que tenía que hacer durante la prueba y simplemente me enfoqué en ejecutar justamente lo que habíamos planteado con Eduardo. Sabía bien que tenía que hacer una natación muy buena, colocarme desde el principio entre las 3, 4 posiciones delante sobre todo para poder estar atento después de la natación. Esos primeros kilómetros de ciclismo sabía que iban a ser intensos, que Igor iba a apoyar muy fuerte para abrir el grupo. Entonces creo que esa fue la clave principal en la primera parte de la carrera y estaba completamente enfocado en poder resolver esa situación al principio. Muito bom, Luciano, muito bom. Exatamente. E a gente de longe, eu que fiquei da televisão, eu conseguia perceber isso que você está falando, esse misto de foco com serenidade, com tranquilidade. Brasil, eu vi algumas, o pessoal, principalmente antes, né, tentando tirar alguma coisa do Luciano e de você, e eu acho que é um jogo também, né? E vocês fecharam bem, mas agora fica à vontade para falar. O que vocês bolaram de estratégia de prova deu para ser cumprido? Se aconteceu, se desenrolou como vocês esperavam a estratégia de prova? Foi mais ou menos assim que vocês tinham previsto? Assim, eu acho que apesar das dificuldades de clima, o vento forte que entrou acima do que era previsto, inclusive, cara, eu acho que poucas provas a gente consegue executar tão perfeitamente a estratégia como ocorreu no domingo. Esse ponto que o Luciano falou do combo final de natação, T1 e início da bike é fundamental ali na prova em Floripa. Muitas vezes se definiu assim a prova. E a gente sabia que isso iria acontecer de novo. A gente precisava estar naquele grupo que ia fazer essa definição, fazer esse ataque nessa parte da prova. E apesar de o Luciano não ter tido a melhor das preparações na corrida, porque ele teve um problema no pubis, na verdade pós-Kona, então a gente começou tardiamente a preparação da corrida, eu sabia que ele era capaz de correr essa 2 horas e 44 pelos treinos que ele entregou. Então, essa parte definiria estar apto a ganhar a prova ou não, entendeu? Quando eu vi, aí eu vi a primeira volta, ele já passou tipo o segundo, terceiro. Aí eu fui para o monte. Quando eu vi ele montando na frente com o Igor e com o Todd, eu falei, aí eu fiquei tranquilo, fui tomar meu café suave. Vou te ser sincero. E aí, depois era corrida, a gente está falando de uma prova de longa distância, né, cara? Não se precipitar ali para a definição da prova, mas eu tinha confiança que ele poderia ganhar, sim, depois daquele momento. Em especial pelos atletas que ficaram no segundo grupo, né? O Todd, o André, o André em especial, que é um excelente corredor, ficou lá para trás, então acabou que a gente tinha essa confiança que ia dar certo a estratégia. Perfeito, Brás, muito bom. E Luciano, lógico que agora é mais fácil, né, para a gente de fora, porque a prova já foi, né? Mas assim, eu assistindo,
logo na corrida eu achei que o Reinaldo saiu muito forte e saiu sofrendo por tão forte que ele estava correndo. Parecia no semblante dele, e você passou sereno, e a biomecânica da corrida é minha praia, né? E a sua mecânica constante e equilibrada, me pareceu isso logo no início da corrida. Para você que estava lá, lógico que o jogo só termina quando acaba, a gente fala aqui assim no Brasil, mas que horas da corrida que você teve, não a certeza, mas uma convicção maior do que, opa, o negócio agora depende de mim e tá sob controle? Sí, en un Ironman es difícil decir ya está resuelto, pero a ver, creo que después del kilómetro 35, los últimos 7 kilómetros, ya sabía que yo, estaba corriendo quizás 10 segundos más lento de lo que estaba corriendo en las primeras vueltas, pero sabía que la diferencia que tenía con respecto a Reinaldo ainda seguía creciendo, entonces sabía que simplemente tenía que mantener ese pace entre 4 y 4:10 para poder acabar sin problemas, eh, que sigue siendo algo muy difícil sobre el final de un Ironman. Esos últimos kilómetros, uno empieza a perder completamente el control del cuerpo y del ritmo. Entonces, ahí empecé como a saber que ya dependía solamente de mí de mantener ese ritmo. Pero al mismo tiempo es muy difícil tener la certeza de que uno va a poder mantenerlo, porque es el momento más duro de la prueba, y bueno, creo que conseguí resolverlo bien, pero sé que de estar corriendo a 4:10 a sentirse completamente fatigado y correr a 5 el kilómetro, hay una línea muy pequeña. Entonces hasta el final realmente uno no puede relajar. Muito bom, Luciano, muito bom. Eu vou continuar com você agora, Luciano, depois eu volto para o Brás para falar de quem estava dentro da prova. A gente sabe que essa mudança na condição climática, tanto em relação ao frio e ao vento, judiou muito dos atletas amadores, né? Então, assim, muita gente com hipotermia também, e muita gente sofrendo na bike, com medo pela falta de dirigibilidade, a parte técnica lá. Então, os amadores sofreram muito com isso. Como que funciona essa dinâmica em relação aos profissionais? Vocês conseguem ter cabeça para estar mais tranquilo e falar assim, bom, tá ruim, mas tá ruim para todo mundo que está competindo comigo? Ou realmente fica uma tensão a mais com medo do frio, da chuva e do vento também? Sí, en mi caso no sufrí el frío. Eh, Creo que quizás la intensidad en la cual nosotros, los elite, eh, hacemos la prueba no es la misma, es quizás un poco más alta y nos permite estar con el cuerpo más caliente. Entonces, el frío yo no lo sufrí. Sí, está muy todo peligroso. Corría mucha agua en la autopista. eh, la rúa era muy pequeña, ¿cómo se dice? No había tanto espacio para pasar corredores, entonces quizás esa fue la parte difícil, sobre todo en la segunda vuelta. Pero en cuanto a las condiciones climáticas, yo hablaba con Eduardo, cuando también ayuda mucho cuando la prueba
va saliendo de la manera que uno quiere, que uno está positivo y no presta tanta atención en esas cosas, sino en seguir enfocado en la competencia. Perfeito, Luciano. Muito bom, muito bom. Brazão, fala uma coisa aí para a gente elucidar para o pessoal que está nos ouvindo, que tem muito atleta também, amador, né? E a gente sabe que a dinâmica de prova de um atleta amador é diferente do profissional, porque normalmente o amador, a gente vai com metas até de tempo, muitas vezes, conquista de vaga, e assim, quando a gente vai para o profissional, principalmente almejando ali alguma coisa maior, assim, essa dinâmica é diferente, né, Brasil? Então, explica como você consegue fazer essa junção de usar, por exemplo, métricas que foram treinadas, variáveis fisiológicas, como a frequência cardíaca, e físicas, como o pace e a potência. Como que você faz essa combinação de, além de olhar essas métricas que a gente treina, mas tá competindo com alguém que está ali, independente de pace, que hora que você larga isso para trás ou não? Como que é o seu papo com o atleta e essa relação para explicar para quem nos ouve a diferença? Boa pergunta. Eu acho que assim, no profissional, eu acho que eu fico muito mais apegado às métricas durante os treinos, porque eu tento, que nem eu já sabia que a gente ia ter esse combo natação mais início do ciclismo forte. Então, nem nessa preparação específica, mas lá atrás a gente chegou a fazer muita T1 dentro de uma intensidade que eu achava que seria suficiente para bater para prepará-lo para essa parte da prova, entendeu? Então, assim, o meu papo com o Luciano pré-prova, ele não foi em cima de métrica, foi em cima de tática. Então, eu falei desse ponto, eu falei de um início que normalmente de maratona que é mais forte dos atletas e que ele tinha feito um treino muito top, que ele mesmo me recordou que era um 150 com 27 e o 27 progressivo a cada 9. E ele se sentiu muito confiante com esse treino, então, não precisamos sair a maratona desse jeito, assim, embora ele saiu mais para trás, porque eu acho que ele deve ter tido problema ali para calçar o tênis. Mas eu vou te ser sincero, eu acho que as métricas, não as menosprezando, mas durante a prova do profissional, ela tem um caráter de menor importância. Então, eu trabalho em cima das métricas, fizemos todos os treinos em cima das métricas, mas ali na hora, porque, digamos assim, se ele não faz essa potência mais elevada que o Igor e o Reinaldo impuseram nos primeiros 20, 30 quilômetros. Aí ele sai 7, 8 minutos para correr, ele ficou em quarto. De quarto a 18º eu estou sem vaga. Então, para mim, é a mesma coisa, entendeu? Então, arriscar dentro do que ele tem capacidade é importante. E mais ainda, utilizar as métricas da prova e entender a dinâmica da prova para fazer os treinos em cima das métricas. Não a prova em si é quase uma consequência do que o cara entregou nos treinos, entendeu? A relação meio que é assim que eu penso. Eu também, Brasil. A relação meio que se inverte, né, Brasil? E assim, você tira mais dados para saber o que faz no próximo ciclo, que talvez você... Nossa, eu estava com medo de fazer isso, agora nos treinos eu vou transitar por ali para ver como ele reage, não seria isso? Exatamente. Eu acho que assim, na prova longa, dá para você ainda montar um pouquinho mais de questões de estratégia em cima das métricas. Mas em especial na prova curta que o Luciano fazia, que os outros atletas que eu preparava fazer, a potência, o pace, só serve para ter parâmetro para os treinos. Não me servia, eu não vou ter um direcionamento tão redondo, tão fechado, né? Para ele. Agora é óbvio, ele sabe lá que o limiar dele, se ele segurar mais de 10 minutos ali em determinada potência, nós vamos sofrer. Ele sabe quantos fósforos ele tem na caixa e a hora de riscar é com ele, né, Braço? É isso. Se digamos que o Reinaldo dá um ataque no meio do percurso, no 120, você vai... Se você tiver essa oportunidade de estar na beirada, não vai. Não existe isso. O profissional não existe isso, né, cara? Existe ali essa faixa
que você tem que se preparar, sei lá, um 0,90, 95, 100 do IF, do FTP, e a zona alvo da potência total de uma prova de Iron, e você vai transitar, você sabe quanto tempo você tem que segurar aquele ataque, mas os outros atletas são a mesma coisa, porque acaba sendo fisiológico, né? Então, tipo, é suportar aquilo e de repente voltar. Então, preparar para essa intermitência que ocorre na prova, mesmo a full distance, eu acho que é o segredo da coisa, entendeu? Perfeito, sensacional, Brás, concordo plenamente. E continuando com você, Brás, como que é essa relação da distância? Como vocês se conheceram, né? Desde quando você está com o Tacone? E como que funciona? Quantas vezes vocês estão juntos presencialmente? Quantas distância? Se tem mais alguém na equipe que ajuda de lá? Como funciona essa relação de tanto sucesso e que culminou com essa primeira colocação aí? Bom, a gente teve mais ou menos 2 fases, né, desse trabalho em conjunto. Então, a gente iniciou em 2018 com foco nos Jogos Olímpicos, né? E por ali passou... nos conhecemos no Chile, acho. Eu estava num curso, ele e a Romina, atleta argentina, estavam numa competição. Nos conhecemos e aí fechamos essa parceria e eles até residiram em São Carlos, e faziam todos os camps de altitude que a gente ia com a seleção, integraram o grupo do qual eu comandava. Então, isso foi até 2021, né? Pandemia, vocês ficaram lá também em São Carlos, né, Lúcio? Se eu não me engano. Sim. Ficamos em São Carlos. Passou a pandemia conosco lá, então morou bastante tempo lá conosco. Nesse momento, a gente trabalhava 100% presencial, Sandro. Então, eles treinavam, eles foram inseridos no grupo do SESI, e nesse percurso o Luciano ganhou uma medalha nos Jogos Pan-Americanos em Lima, ele foi terceiro, uma excelente prova, tudo encaixado para se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Infelizmente, ele teve um acidente na República Tcheca. Teve uma fratura de clavícula, uma recuperação um pouquinho demorada, e aí o impossibilitou, na minha visão, de dar aquela sequência, principalmente na modalidade que ele mais precisava para as provas curtas, que era a natação, e acabou que não classificou para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Virou os Jogos Olímpicos de Tóquio, a gente fez essa transição para a prova longa. Ele já tinha rodado alguns meio irons bem, né? A gente sabia da condição dele, em especial no ciclismo, um combo ciclismo-corrida. E aí, quando encerra o ciclo Jogos Olímpicos, eu também paro de trabalhar com o alto rendimento presencial, e agora a gente tem se visto só nas provas. Só o vi em Kona e eu vi em Floripa, né? Inclusive, até porque agora eu resido em São Paulo, né? Então, fica um pouquinho... Tirá-lo do local que ele está ali acostumado a treinar para vir para São Paulo, onde a logística é muito pesada, é meio complicado. Mas, em contrapartida, o Luciano é um atleta que tem muita consciência, disciplina, então acaba facilitando o trabalho mesmo à distância. Confesso que falo menos com ele do que eu falo com a maioria daqueles amadores mais criteriosos, porque é algo que ele já entende a metodologia, ele tem a consciência, ele é treinador também, então a gente consegue trocar mais dentro da percepção, da consciência que ele tem, e acaba, cara, dando muito certo. Eu vejo que temos aí bastante coisa ainda para colher, mesmo nesse formato que aparentemente perde algumas coisas não sendo presencial, cara. Principalmente que esse início presencial foi importante, né, Brás? Esse começo do olho no olho, agora dá para tocar, né? Então, o contrário, se você não tivesse talvez tido esse contato inicial com ele, né, tem coisas que a gente só vê no olho mesmo. É muito importante essa relação empática entre atleta e coach, e depois que você conhece a personalidade, coisas mais subjetivas, o que você falou, as métricas, a distância, a gente consegue ver, né, o que aconteceu. Então, acho que esse começo foi muito importante para agora levar de boa, né? Não, sim, com certeza, o começo é muito de boa, e sou sincero,
Preferiria tê-lo mais tempo no presencial. Eu sou adepto do presencial. Embora a gente saiba que possa ter resultado, principalmente nesse formato que a gente ficou um bom tempo juntos, passamos camps, altitude, muito tempo juntos, e aí a gente se conhece bem. Então a dinâmica flui mesmo à distância. Mas sou mais adepto do presencial, confesso. Não, muito bem, também. Mas, ô Braz, enquanto eu vou perguntar para o Tacone, a hora que você tirou o fone e pôs, ele deu uma chiadinha. Então, vou perguntando para ele ver se pôs. Lúcio, olha aí que moral, hein? Já estou te chamando de Lúcio, né? Fala para a gente, o Braz falou, mais ou menos a gente entendeu essa dinâmica de 2018 até agora. Mas, vamos fazer. Você conta para a gente um pouquinho. Se faz sentido o que o Ezek falou de você, conta um pouquinho de como você começou, como você foi apresentado para o triatlon, você foi galgando de distância em distância até 2018, que foi quando o Braz contou. Vamos voltar, fazer um pouquinho do seu início no triatlon até conhecer o Braz, como é que foi? Ok, bueno, eu comecé de pequeño. Conocí el deporte a los 9 años, ¿no? Sim. Pero bueno, era una escuela de triatlón infantil. Al principio fue todo un yogo, aprender a hacer las transiciones, aprender un poco de la técnica de cada deporte. Mucho entrenamiento con la bike de mountain bike. Simplemente era aprender técnica, divertirse y nada, básicamente era un juego al principio. Le empecé cada vez a involucrarme más en el deporte. Ya con 13, 14 años iba a participar de cualquier prueba que haya perto de mi casa. Entonces, bueno, mis padres aprovechaban la oportunidad también para viajar, me acompañaban y bueno, así es como comencé cada vez a competir más, a ir a campeonatos argentinos. Con el tiempo comencé a ganar pruebas o estar en el podio en categorías junior. Y a los 15 años fui a participar a mi primer sudamericano de triatlón en Chile. Y bueno, ahí, a partir de ese momento, empecé a tomar más seriamente el entrenamiento. Yo iba a doble escolaridad cuando era adolescente. Dejé la doble escolaridad para poder entrenar un poco más por la tarde, sobre todo. Y bueno, así fue como, como que comencé a entrar en la selección argentina, a viajar más. Ya con 19 años ya quise darle una oportunidad al deporte y dedicarme solamente a entrenar. Intenté estudiar al mismo tiempo que entrenaba, pero bueno, no conseguía hacer ninguna de las dos cosas Sim. bien. Y bueno, sabía que para el deporte la vida del atleta es corta, para estudiar luego tengo toda la vida, entonces tuve la suerte que mis padres me apoyaron en ese momento. Y bueno, dejé el estudio para dedicarme exclusivamente al triatlón. En el 2010 fue el primer año que decidí irme a Argentina, viajé a Italia para hacer competiciones allá, competir para un equipo, para un team
italiano. Y bueno, al año siguiente conocí al que fue también mi entrenador por mucho tiempo. Y bueno, ya para después del 2011 fue siempre hacer temporada en Argentina, en verano, y verano de competiciones en Europa. Siempre mi objetivo como atleta, mi sueño era clasificar a un Juego Olímpico. Para Londres 2012 no conseguí porque inicié también muy tarde el proceso, pero sí tuve la suerte de clasificar para Río 2016. Ahí, bueno, cumplí quizás el mayor sueño deportivo como atleta. No fue una buena competencia para mí en Río, fue quizás la peor de mi vida, pero bueno, Tá. como que el proceso de clasificación es realmente muy duro. eh, y bueno, lo que me quedó fue ese proceso que la verdad, eh, nada, fue increíble. Y después, bueno, al no estar conforme con ese resultado en los Juegos Olímpicos, quise intentar otra clasificación. eh, y, y bueno, con Romina, que en su momento éramos pareja, a fines del 2018, ahí contactamos a Eduardo. eh, ya no queríamos viajar tanto a Europa, queríamos encontrar un buen grupo de entrenamiento acá en Sudamérica, más puerto de casa. eh, y bueno, habíamos conocido a Eduardo en un training camp en Cuenca, antes de los Juegos Sur para él. Y, y bueno, nada, creo que fue un excelente cambio para nosotros. Eh, También era algo que yo necesitaba como atleta. eh, necesitaba un cambio, necesitaba eh, probar otras formas no sé si metodología de entrenamiento, porque al final era bastante similar a lo que hacía, Sim, sino sim. quizás un poco más de volumen. Pero sí entrenar en mi caso con Manuel, con Reinaldo, fue realmente muy positivo y me volvió a motivar para ir en busca del segundo Juego Olímpico. Muito bem. E agora, Luciano, então, assim, como que fica com a sua performance nessas provas de maior endurance, de maior distância, né? Como fica o seu foco, já que 2012 você falou que não conseguiu a vaga, né? 2016 no Rio você conseguiu, mas não desempenhou pela dureza da classificação, né? O que espero que podia. Teve o acidente para Tóquio, né? E como é que fica esse sonho de olímpico? Continua, segue firme? Você vai mesclar as duas distâncias ainda aí atrás? Como é que é o futuro? O que o Luciano pensa junto com a equipe daqui para frente? Focar onde? No, hoy en día el foco está en la larga distancia, sobre todo en Ironman. Ainda voy a seguir intentando en prueba 70.3 y probablemente siga haciendo alguna que otra prueba corta. De hecho, este año comenzamos haciendo tres pruebas ITU al comienzo del año, que, que nada, creo que no es malo seguir estimulando esa velocidad y ese ritmo de prueba. Termina siendo muy positivo para después desarrollar lo que es la distancia larga. Ótimo, concordo e fico na torcida pela empatia que eu tenho pelos Los Hermanos desde sempre. Olha aqui, vamos ver se a câmera consegue filmar.
Ó, tem uma camisa aqui que eu tenho 2 alunos argentinos da assessoria que eu presto à distância também, e eles deixaram um recado para você. Eu vou ver se eu coloco no ar depois no podcast, mas vou te mandar ou para o Brás te mandar, eu te mando no seu celular aqui. Então, conte com a minha torcida e com a minha sorte pela gentileza que você atendeu e, assim, pelas suas performances, eu tenho torcido para você há algum tempo também. Brazão, fala uma coisa, cara. Abre seu microfone aí. E a gente sabe também, quem está nos ouvindo, que você migrou do alto rendimento, não deixou de lado, mas agora você está com a EB, né? Com a assessoria a todo vapor. E, assim, o Luciano, acho que foi a cereja do bolo, né? E não podia ser diferente. Mas aí teve uma galera. Você teve a casa EB lá em Floripa, né? Então, assim, quantos atletas você levou? Como foi o desempenho dos seus amadores aí? Qual a sua ótica da prova pelo lado do amador aí? Fala aí pra gente, Brás. Foi bem, tem sido um novo desafio, né? Eu acho que tá ruim. Tá. No começo não tava, eu... tá chiado, tá um zumbido. Que coisa, hein? Deixa eu desconectar. Tá ruim para você também, Luciano, um pouco agora o dele? Sí, também. Qualquer coisa faz 100, Brás. Vou fazer 100. Ver se melhor. E aí? Não, então, na verdade tem sido um desafio profissional bem interessante desenvolver a assessoria, desenvolver a equipe, né? Eu estou com 100% de foco, ou quase 100% de foco na empresa faz 1 ano e meio, 1 ano e alguns meses. E a gente conseguiu ter um crescimento bem legal nesse 1 ano e meio. Fomos com 25 atletas para Floripa, então a gente com os parceiros fechou a Casa EB lá, tivemos muitas ações, palestra, o Luciano teve uma fala lá com a galera, massagem, fisioterapia, enfim, a ativação toda que normalmente as equipes têm feito em Floripa. O desempenho da turma foi bem legal, a gente conquistou uma vaga na 45-49, o segundo colocado, 9h15, foi o nosso melhor atleta amador. Fala o nome dele aí, cara, dá uma moral pro seu atleta aí, pô. Ricardo Suzuki. Suzuki, um grande abraço aí. A gente teve mais um pódio com a Ana Laura, né, a atleta da 18-24, que já vem fazendo umas provas bem bacanas na distância 73, foi a estreia dela no Iron. Todos eles, a maioria deles, cara, tiveram alguma dificuldade aí com frio e com vento. Eu acho que o grande lance, né, que fica de lição é que, por exemplo, eu falo muito de Ribeirão, né? A galera faz 20 graus lá, acha que tá frio e vai pro rolo, né? Então, tipo, galera, tem que se expor um pouquinho a esse tipo de tempo, esse tipo de clima, porque vai acontecer. Mais dia, menos dia vai acontecer. Então, alguns deles tiveram dificuldades. A gente teve uma má sorte, digamos, com um atleta nosso, atleta e estagiário nosso, o Márcio, que ele foi, no final da natação, a água-viva pegou nele, cara. Aí ele sai para o pedal, 20, 30 quilômetros, começou a sentir falta de ar, sentir dor de cabeça e teve que abandonar a prova, deu algum tipo de reação alérgica. Ele era um potencial pódio, ele foi terceiro colocado no 73 Floripa, terceiro geral, há 1 mês e meio atrás. Mas, de uma forma geral, a galera foi bem, cara. Nem todos concluíram, tivemos 3 abandonos. Eu acho que deve ter sido uma constante aí nos atletas das outras equipes também. Sim. Pela dureza da prova, mas a gente saiu bem contente, cara. Foi bem legal, assim, e acho que para as próximas, essa galera que completou vai sair mais cascuda, mais firme e, com certeza, a maioria saiu motivada a fazer uma melhor prova no ano que vem, inclusive. Muito legal, Brás. Agora, aí para a gente fechando, fala para a gente aí como que é o seu trabalho. A gente sabe que você está com um amador no online, assim como nós aqui, eu na Start Move aqui, né? Mas você tem os polos presenciais, né? Ribeirão, São Paulo, onde são os seus treinos, pessoal que se interessar, né? Como faz para entrar em contato, já fala suas redes aí. E de antemão, cara, te agradeço aqui. O que eu falei do Luciano, da empatia por ele e por você, cara, cada vez aumenta o respeito, cara, como
como técnico e como pessoa também, viu, cara? Agora, assim, a gente sente isso quando a gente vem para uma live, para um programa como esse, e é totalmente leve. Eu estou batendo um papo como se eu estivesse no boteco com você e com o Luciano. O Luciano tomando água e você tomando uma gelada, porque agora a gente pode, né? Então, assim, eu de antemão te agradeço, fala os contatos e fala dos seus polos presenciais também, como o pessoal faz para te achar, irmão. Bom demais. Basicamente, a gente tem 2 grandes polos, né? A IB tem 2 grandes polos, um é Ribeirão e o outro é São Paulo capital. Aqui em São Paulo capital, a gente está com treinos no Ibirapuera, de segunda e quarta. O sábado sempre itinerante, né? Então, hora Romeiros, hora ciclovia aqui da Ayrton Senna, hora Riacho Grande. E a gente aqui conseguiu fechar, já faz alguns meses, o espaço do Centro Olímpico, né? Então, o Centro Olímpico agora está com uma política que tem aberto aí para algumas equipes. E aí eu tenho ali um treino de natação em uma semana, um treino de corrida na pista na outra semana. Então, tem sido bem legal, a galera tem curtido bastante aqui em São Paulo essa estrutura de excelência, né? Tem utilizado e fazendo bons treinos ali. Em Ribeirão, a mesma coisa. A gente tem 2 dias da semana de corrida, um em pista, que é a quarta-feira, e um num percurso ali meio que com alguma altimetria, que é na segunda. O treino de natação na quinta-feira e o treino de sábado itinerante, de acordo com o trabalho. Hora vez estrada, hora vez a Vicinal lá, que é um local legal para se fazer transição. Lá no interior, quem toca é o meu sócio Miguel. A gente também tem um polo em São Carlos, é um polo mais ali tem menos atletas, que quem faz o trabalho é um ex-atleta nosso do SESI, o Ícaro, que hoje é treinador, obviamente, e também tem os treinos ali durante a semana de corrida e o final de semana de bike ou transição. E é isso, cara. A gente tem angariado aí bons resultados, bons treinos aí com essa proposta, cara. Ótimo. E para o pessoal te achar, Brás, rede social, contato, como que você quer? Como que o pessoal te procura, cara? Cara, de novo eu vou ter que olhar lá meu nome no Instagram, que eu sempre esqueço quando você me pergunta. Eduardo Braz, _coach, não sei o quê. Braz, a gente vai olhar aqui, mas é brincadeira, é só digitar EB, tem da assessoria, tem... Você acredita quando eu fiz um podcast com minha esposa, cara? Aí eu fui corrigir ela no ar aqui, que a rede social que ela estava errada. Ela brigou comigo aqui, cara, e depois no final estava errada mesmo. Em vez de ela pedir desculpa, sabe o que ela fez? Mudou o nome da rede social só para não dar o braço torcer. Então você está quase no mesmo nível aqui dela. Pior que eu tava tentando lembrar do que a gente tinha falado na primeira vez que eu vim. Daí eu lembrei disso, que eu tinha esquecido minha rede social e continuo esquecendo. É Eduardo Braz com Z, _coach. E também tem o da EB Esportes em português. Muito bom, Brazão, sensacional. Eu te chamo depois para dar um tchau pro pessoal, mas sensacional. Lúcio, fala para a gente, Luciano, qual que é o próximo foco, assim, agora é descansar um pouquinho, mas já deve ter acabado o descanso, né? Voltado para as planilhas. E assim, qual que é o próximo foco agora? Qual que é a próxima prova? E Kona vamos nós de novo, né? É Nice, né? Nice, sí. Isso. Lamentablemente este año Nice. Verdade. Pero ainda no tenemos definido las pruebas antes de Nice. Tenemos que ahí hacer una reunión con Eduardo para definir tanto el calendario de competencia como el plan de entrenamiento. Pero sí, el foco va a estar 100% en Nice, seguramente. Não, o negócio é tão louco, né, Brás? Que assim, o desenho veio de início e eu falei Kona, o negócio tá tão desenhado pra gente e sei lá, tão bagunçado ao mesmo tempo que eu vislumbrei nisso e falei Kona. Mas é isso, toda a sorte do mundo. Obrigado pela participação, Luciano. E você tem um fã aqui, um amigo que você precisar aqui em Campinas, São Paulo, no Brasil.
você pode contar comigo. Você também, o Brás falou que você é treinador também, fique à vontade para divulgar o seu trabalho que você faz, suas redes sociais aí para o pessoal te achar. Luciano, como que o pessoal te acha? Você também trabalha, é treinador, o Brás falou, né? Como o pessoal te acha nas redes sociais, onde o pessoal te encontra para acompanhar o seu trabalho? No, tengo solo unos pocos atletas. No estoy, digamos, no cuento con el tiempo ni la energía para estar entrenando tanta gente en este momento, pero sí estoy ayudando sobre todo a algunos atletas que son de selección argentina, y bueno, algunos amadores también, pero tengo digamos, un grupo reducido de atletas por el tiempo que puedo brindar. Y bueno, creo que para hacer bien el trabajo ya estoy no puedo sumar más gente. Com certeza. Deja ganhar a medalha mundial, depois abrimos lá. Enquanto isso, envia para a EB. Isso. Tal cual, sim. Com certeza, Luciano, mas eu estava falando para aumentar a sua torcida, né? Para o pessoal, então já achei aqui, ó, é Luciano _Taccone com 2 Cs, para o pessoal acompanhar e como o meu atleta levou uma bronca que falou que foi a surpresa no Ironman, eu falei, você que não está acompanhando pouco o triatlon, cara. Então acompanha o Luciano lá, segue para aumentar a torcida e a energia positiva. Muito obrigado, meu irmão. Brazão, deixa o seu recado final aí para a galera que está nos ouvindo, já que você já está ficando de casa aqui no Resistência Podcast. Então, deixa o seu recado final aí para quem está com vontade de começar, para quem quer formar. E, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês dois, viu? Ô, Sandrão, obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho, não só como treinador, mas também à frente do Resistência Podcast. Eu tenho acompanhado, acho que cada vez mais veículos de informação que tenha conteúdo legal, conteúdo realmente que vale a pena visualizar, vale a pena absorver, é importante para o nosso esporte. E acho assim, né, cara, eu tenho dito muito isso, que o triatlon pode ser para todos, né? Às vezes a gente olha aquela prova extenuante do Ironman, é super legal, poxa, traz o Luciano aqui, mas, cara, o triatlon é para todos. Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho dessa coisa do triatlon inatingível, né? Então, a gente poder trazer novos participantes é muito importante para todos nós. E outra coisa é assim, né? Na fala do Luciano, eu acho que é algo muito importante quando a gente fala da origem dele, né? Poxa, ele está no esporte desde os 9 anos. Ele fez aniversário nessa segunda, se eu não me engano, 34. Nós estamos falando de 25 anos de prática dentro de uma modalidade. Acho que a maior prova que a persistência ali, a resiliência a fazer gera resultados. E, cara, parabéns a ele, que é super apaixonado da modalidade, super apaixonado pelo esporte. Com certeza isso faz com que ele prospere nesse momento e muito mais além aí na vida dele. Valeu? Valeu, Brás. Tchau, Luciano. Muito obrigado, amigo. Gracias, Sandro, por el convite y un placer hablar con você.